ragazzi, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Caudio. Espero que estejam todos bem e vamos para mais um vídeo de Sessione de Nostalgia, a sessão nostalgia aqui do nosso canal. Mas antes de mais nada, venho pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, ativem o sininho, compartilhem, porque tudo isso é feito para vocês. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e o Instagram, que temos o sorteio das 20 bandejas de mini pizza da nossa parceria com a Pães Forneria. O sorteio será realizado no dia 18 de outubro, então curtam a foto do sorteio, marquem seus amigos e vamos nessa concorrer a essas delícias da Pães Forneria. E hoje, na nossa sessão de nostalgia, falaremos de um dos grandes jogadores que passaram pelo Calcio, e é o japonês Hidetoshi Nakata. Muitos se recordam dele, outros nem tanto, porque ele fez a maior parte da sua carreira na década de 90 e 2000, mas não é por nada que essa nossa série se chama Sessão Nostalgia. E o Hidetoshi Nakata, que era um jogador muito diferenciado, de uma inteligência muito acima da média, era um jogador muito dinâmico, tinha lançamentos impressionantes, ele e chamava muita atenção o Nakata porque era japonês, era um asiático e não era costumeiro do futebol europeu que esses jogadores se destacassem por lá. Então o Nakata acabou chamando muita atenção do futebol como um todo por esse fato. E até hoje ele é considerado um dos maiores jogadores asiáticos da história, E também um dos japoneses, que abriu as portas do mercado europeu. Não só do japonês, mas um dos asiáticos que abriu as portas do futebol europeu para que eles pudessem adentrar, e hoje nós vemos tantos e tantos jogadores da Ásia e também do Japão. E ele que foi um jogador que já aos 20 anos de idade chamou muita atenção no Shonan Bellmare, que foi o clube que ele se criou, começou a atuar desde a base. E em 97, aos 20 anos, ele foi eleito o melhor jogador japonês do ano, E isso já começou a balançar um pouco o mercado do jogador, chamar a atenção aos olhos do mercado, E a maioria, na verdade, à época, se impressionou pelo que eu venho falando desde o início do vídeo. Chamava muita atenção pelas características dele sendo um jogador japonês, que normalmente naquela época os jogadores japoneses eram só conhecidos pela velocidade, pelo um ritmo diferenciado em campo, tanto que o Japão não tinha tradição alguma no futebol à época, e isso fez com que o jogador acabasse se tornando como se fosse um dos precursores desse novo futebol japonês, no ano de 97. Tanto que o Perugia, investiu 3,5 milhões de euros para contratar o meio-campista, E ele foi um jogador que logo de cara se destacou no Perugia, O Nakata, ele teve 55 jogos, 14 gols e 2 assistências, E isso já chamou muita atenção. Isso foram em 2 temporadas, Um jogador, principalmente sendo japonês, já aos olhos do grande público impressionava. E nessas 2 primeiras temporadas já chamou tanta atenção que ele foi para a poderosa Roma, que tinha um timaço, para quem não lembra, muitos jogadores talentosos, E pela bagatela de 21,7 milhões de euros. E aquela época era muito dinheiro, Hoje em dia, jogadores de médio porte, médio escalão já são vendidos por esse valor. Aquela época era muito dinheiro. E o Nakata, ele
como é um jogador muito talentoso, né? Ele atuou com Francesco Totti, por exemplo. Totti já estava alcançando o seu melhor futebol, né? E com essa disputa, entre aspas, com o Totti no meio-campo da Roma, né? Apesar do Totti também jogava como atacante, né? Ele não alcançou o protagonismo que todos esperavam, apesar de ter feito muitos bons jogos, passes açucarados. Ele tinha uma precisão impressionante, uma inteligência absurda, né? E ainda assim foram 40 jogos, 6 gols e 2 assistências. E também o Scudetto do ano 2000-2001, né? Pela equipe romana. Então, o que acontece com o Nakata? Ele simplesmente buscou mais tempo de jogo, né? Maior participação em campo. E ele foi buscar no Parma esse ideal dele. Ele foi vendido até por um valor mais alto que foi comprado da Roma. Ele foi vendido por 28,4 milhões de euros para ser o cérebro do Parma. E fez história no Parma. Hideyoshi Nakata, para quem não, muitos lembram, principalmente do Nakata, pelo também um dos precursores, né, da pintura no cabelo. Né? Nakata já teve cabelo vermelho, cabelo amarelo, até chamava muita atenção quando ficava com o cabelo original, que era o cabelo preto. Né? Mas, além disso, o grande talento, né, que deixou muitas saudades no Parma, né, na equipe, até dentre os torcedores. Porque realmente o Nakata jogou muita bola pelo Parma. Ele ficou muito mais conhecido pela sua passagem pelo Parma do que pelas passagens pela Roma e pelo Perugia. Pelo Perugia tudo bem que ele foi onde ele chegou ao futebol europeu. Mas no Parma ele realmente fez história. Ele ganhou com o Parma a Copa Itália 2001-2002 pelo Giallo Blu. E pelo Parma, né, que inclusive essa Copa Itália foi o último título conquistado, né, pela equipe. Então, pelo Parma foram 92 jogos, 9 gols e 1 assistência, né? Só que essa situação do Nakata, né, muitos dizem que ele poderia ser muito mais do que foi, né? Isso realmente é a opinião própria, minha opinião sobre o jogador. Ele, como eu disse, sempre chamou muita atenção, mas parecia que o Nakata não queria mais estar ali, né? É curioso até falar isso, mas o Nakata começou a apresentar um futebol um pouco abaixo, né, do que se esperava, né, dele, do que ele já vinha apresentando, e ele começou aos poucos, parece que ele foi se apagando, né? É até curioso isso, né? E mesmo sendo ídolo do Parma, o Nakata ele resolveu sair, foi emprestado ao Bolonha, onde não se destacou da forma, mais uma vez, como se esperava, e depois foi para a Fiorentina, né? E uma imagem que nós temos muito em relação ao Nakata, que parece que ele teve um cansaço mental, né? Que o futebol dele parecia despretensioso. Ele que já era conhecido como Beckham asiático, dados os lançamentos e passes e batidas de falta, dentre outras coisas, ele era conhecido como Beckham asiático carinhosamente pelo seu estilo, né? Tanto de jogo como de corte de cabelo e afins. E ele então saiu da Fiorentina, foi emprestado ao Bolton Wanderers da Inglaterra, né? E lá ele até apresentou um futebol interessante, mas ainda quando se esperava alguma coisa que o Nakata fosse se reerguer no futebol, surpreendentemente ele anuncia o fim de sua carreira aos 29 anos, né? O Nakata, né, que sempre vai ficar conhecido como um jogador com uma magia absurda com a bola nos pés, de lançamentos precisos, de uma inteligência fora do comum, mas que é um daqueles casos de jogadores que infelizmente não conseguiram seguir uma linha de sucesso no futebol, mais sucesso ainda, porque o Nakata é muito lembrado, mas infelizmente aos 29 anos ele encerrou a carreira muito precocemente. Então
nos deixou o futebol um pouco órfão de um dos primeiros talentos nipônicos que surpreenderam o futebol internacional. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Virão outros pela frente, tanto da nossa série Sessionando de Nostalgia, como o Que Finite Evoluto, que é o que fim levou, o Campione da Itália, Campione de Itália. Também continuaremos a série dos Idoli com mais novidades. Aguardem, toda semana teremos vídeos novos, né? De 2 em 2 dias nós teremos novidades aqui no canal. E mais uma vez peço para que se inscrevam aqui no canal Papo Couch, ativem o sininho, curtam nossos vídeos, compartilhem, que, como eu sempre digo, isso é feito para vocês. E nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e no Instagram. Mais uma vez digo, curtam a foto do sorteio da nossa parceria com a Pães Forneria e convoquem seus amigos, marquem seus amigos no Instagram para concorrer às deliciosas bandejas de mini pizza da Pães Forneria. Então é isso, galera. Até a próxima. Isso é Papo Couch.